Amados irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o seguinte tema: o retorno de Cristo e o falso ensino. O texto base é este de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Louvado seja Deus. Pela leitura da sua palavra. Amados irmãos, imagine se a nossa fé fosse baseada em especulação. Como seria? Nós vivemos na era das fake news, onde muita desinformação e distorção da verdade corre aí solta, quer seja na grande mídia ou quer seja nas plataformas digitais. Nós vivemos na era, irmãos, dos influenciadores. E muitos, obviamente, são pessoas sérias, mas alguns deles, eu acho que fui aqui bem generoso, alguns deles não estão tão preocupados aí com a boa informação, mas tão somente em gerar engajamento nas suas redes sociais. Nós vivemos, irmãos, na era da especulação no mercado financeiro, e aqueles de nós que são investidores inexperientes saem perdendo cada vez mais. De fato, nós vivemos na era da pós-verdade, onde as pessoas já se acostumaram a dizer o seguinte: eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Imagine se esse fosse o caso dentro da igreja do Senhor, principalmente em relação à nossa fé. Imagine, meus amados irmãos, se na igreja de Cristo Jesus fosse de fato essa bagunça e se não houvesse um terreno firme para nós apoiarmos aí os nossos pés. Infelizmente, essa é a situação de muitos cristãos em inúmeros lugares na chamada Igreja Evangélica Brasileira. A fé de muitos, infelizmente, é baseada em especulação, é baseada em desinformação, é baseada em boatos, é baseada em fake news. E de fato, a briga pela veracidade dos fatos, algo que nós vemos aí, quer seja na política, quer seja na economia, quer seja, irmãos, no mercado financeiro, essa briga pela verdade não é algo que não faça parte, que seja anômalo, fora do comum, dentro da igreja evangélica brasileira. Nós já estamos, irmãos, nessa briga pela verdade há muito tempo. Veja, para dar razão ao escritor de Eclesiastes, ao escrever que não existe nada de novo debaixo do sol, e de fato não há, porque desde o jardim nós estamos nessa luta. Você lembra o que foi que aconteceu no jardim? Surgiu a serpente que quis trazer desinformação e que quis contra-argumentar aquilo que o Senhor tinha dito com relação ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não apenas isso, irmãos, nós temos vários outros exemplos também nesse sentido.
você deve se lembrar que logo após os hebreus terem sido libertos por Deus da escravidão do Egito, uma desinformação surgiu no acampamento, pois Moisés estava se demorando no monte do Senhor e as pessoas começaram a argumentar que ele havia o quê? Morrido. E por isso eles fizeram o quê? Construíram um bezerro de ouro. Quando nós avançamos um pouco mais, e agora nós chegamos nos anos que antecedem o cativeiro babilônico, o exílio babilônico, momento esse que o Senhor levantou inúmeros profetas para trazer uma mensagem de arrependimento para o povo, dentre os quais Isaías, Jeremias, Miqueias. Nesse mesmo momento, irmãos, se levantaram vários falsos profetas. E a mensagem destes, irmãos, era mais agradável aos corações, era mais palatável ao gosto das pessoas, e por isso o povo continuou nos seus pecados. Quando nós avançamos um pouco mais e agora chegamos no Novo Testamento, nós continuamos vendo essa guerra pela verdade, agora, irmãos, através da luta da igreja contra os chamados cristãos judaizantes, que eram aqueles que negavam a suficiência de Cristo e estavam por demais ainda apegados às tradições e os rituais da religião judaica. Diga-se de passagem, algo ainda tão presente em muitas supostas igrejas ainda hoje. Essa é a luta que todos nós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, estamos submetidos. Uma guerra pela verdade. E para todos esses casos, nós conhecemos as consequências de quando o povo coloca de lado aquilo que Deus disse e a sua palavra, para dar lugar a ensinamentos, a doutrinas, a boatos produzidos pelo coração do homem e pela serpente. Quando nós chegamos aqui, meus amados irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2, nós não estamos apenas passando de uma página para outra, ou de um tema para o outro. Paulo, irmãos, quando nós avançamos para o capítulo 2, Paulo não está simplesmente avançando em sua carta, há uma mudança de tema. Isso precisa estar bem claro para o nosso entendimento. Quando nós meditamos no capítulo 1, nós encontramos um grande tema. E você sabe qual é o tema do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses? É a perseguição. 2 Tessalonicenses, desculpa. É a perseguição. Ou melhor, é a perseguição que o povo do Senhor teve que enfrentar nesse momento. E lá no capítulo 1, irmãos, o que é que nós vemos? Paulo deu uma palavra de instrução para a igreja em aflição? Sim. Mas também, irmãos, ou principalmente, Paulo louvou ao Senhor pelo testemunho desses irmãos, mesmo em face das dificuldades e das provações que eles estavam submetidos. Agora, quando nós chegamos nesse capítulo, o apóstolo vai tratar sobre o retorno de Cristo. O tema principal de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é o retorno de Cristo. E em cada bloco desse texto, na minha divisão, 8 blocos, ok? Em cada bloco desse texto, Paulo vai tratar aqui sobre um tema específico, e ele já começa, irmãos, trabalhando sobre as fake news, as desinformações que estavam sendo espalhadas na igreja de Tessalônica a respeito a esse assunto, novamente, o retorno de Cristo Jesus. Então, olhando para esse texto, eu queria responder aqui com vocês,
pelo menos 3 perguntas, ok? 3 perguntas. A primeira: como falsas doutrinas são espalhadas? E não se espante, porque eu vou me deter um pouco mais nessa primeira pergunta, ok? Pergunta de número 2: o que acontece quando falsas doutrinas são espalhadas? E a pergunta de número 3, irmãos, fechando a nossa mensagem, segundo a permissão do Senhor, seria: como se manter protegido contra falsas doutrinas? Amém, irmãos? Então, olhando para o texto, por favor, acompanhe comigo o raciocínio bíblico. Então, a primeira pergunta que nós temos nessa noite é a seguinte: como falsas doutrinas são espalhadas? Como falsas doutrinas são espalhadas? Por favor, leia comigo, e nós iremos reler em vários momentos esse texto, mas vamos ler a primeira vez os versos 1 e 2 novamente. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos, a igreja. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora, por favor, no versículo 2, você vai destacar o seguinte, ó: quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Você pode destacar isso? Amém? Essa é a resposta à nossa pergunta. E você percebe aí que a nossa resposta está dividida em 3 seções: quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. E aqui entenda, basicamente o apóstolo Paulo está resumindo as 3 vias, as 3 estradas por onde falsas doutrinas são espalhadas no meio do povo do Senhor. Acompanhe comigo, por favor. Em primeiro lugar, qual é a primeira forma como falsas doutrinas são espalhadas na igreja, amados irmãos? Em primeiro lugar, seria o quê? Por Espírito. E a ideia aqui é a seguinte: uma revelação espiritual, uma revelação especial. Pois bem, não é de hoje que muitas pessoas alegam ainda receber revelação especial da parte de Deus. E eu tenho certeza que você conhece não uma, mas algumas pessoas que ainda mantêm esse tipo de alegação. E veja, eu tenho uma tendência natural de desconfiar de alguém que começa a sua mensagem dizendo o seguinte: amados irmãos, o Senhor me revelou algo. Eu já tenho uma tendência natural de desconfiar dessa pessoa que começa uma mensagem com esses termos. Me desculpem. Eu, irmão, já fico muito desconfiado quando eu ouço alguém pregando e começando assim: amados irmãos, eu passei a madrugada orando, como se isso fosse assim algo digno de aplausos, sabe? Se fosse algo assim digno de aplausos. Você, pregador, tem que passar a madrugada orando mesmo, mas não porque você vai pregar, mas porque você precisa, como todo o povo de Deus, orar. Mas, pois bem, igreja, eu passei a madrugada orando e o Senhor falou comigo. Eu fico muito desconfiado, irmãos. Ou, para usar uma expressão dessa turma, igreja, olha,
a mensagem está descendo agora, fresquinha do céu. Eu, irmãos, fico muito desconfiado, de fato, quando eu ouço mensagens começando com essas palavras, nesses termos. Veja, eu não duvido que o Senhor possa falar com o seu povo, assim como Ele fez com os profetas do Antigo Testamento. Isso aqui está claro? Eu não duvido que o Senhor possa fazer isso. Mas a pergunta que nós temos que fazer é essa: ainda permanece sendo o meio comum de Deus trazer uma mensagem para o seu povo hoje, dado que nós temos a palavra de Deus, dado que nós temos acesso à palavra do Senhor? Será, irmãos, que Deus não usaria a forma que Ele mesmo determinou para ministrar ao coração do seu rebanho através da sua palavra? E eu não estou aqui nem negando, isso aqui é importante, eu não estou aqui nem negando e nem tampouco carimbando aí, escrevendo embaixo, com respeito àquele testemunho de irmãos que estão em países onde a Bíblia não pode entrar, e onde as pessoas conhecem muito pouco a respeito da palavra de Deus, e de fato nós temos muitos testemunhos nesse sentido. Precisamos, obviamente, ser bem criteriosos e analisar caso a caso, à luz da palavra do Senhor. Eu não estou nem chegando nesses casos, mas a pergunta é essa, irmãos. Hoje, o povo de Deus é um povo, em sua grande maioria, alfabetizado. Hoje, o povo do Senhor, em nosso país, tem acesso às Sagradas Escrituras, seja ela em sua forma impressa, seja ela nos vários formatos digitais, quer seja no tablet, quer seja no celular. E a pergunta que não quer calar é por que Deus não utilizaria a forma que Ele mesmo determinou para ministrar e alimentar o seu rebanho? Essa é a questão. E se isso já não fosse suficiente, o que para mim já é, se isso já não fosse suficiente, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com essas supostas revelações, sabe? Essas supostas profecias ou profetadas, essas visões ou visagens. Nós precisamos, pastor, ficar atentos com isso. Por causa de quê? Sendo bem, tipo modo de quê, pastor? Vamos ler aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Eu vou ler o texto de 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, que diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. E para acrescentar aqui as palavras de Paulo, nós também precisamos ver aquilo que o apóstolo João nos legou em sua primeira epístola, ao escrever o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu li 1 de João 4, versículo 1. Isso aqui está claro, irmãos. É a forma, pastor, como falsas doutrinas se espalham no meio da igreja. Paulo diz que em primeiro lugar é por espírito, pessoas que alegam ter algum tipo de revelação especial da parte dos céus. Mas avancemos no texto, e agora a segunda maneira pelo qual falsas doutrinas são espalhadas seria, olhando para o texto, o quê? Por
palavra. E a ideia aqui, irmãos, é a seguinte: mensagem pregada. Mensagem pregada. O que eu vou lhes dizer agora vai soar muito como aqueles filmes antigos de karatê, certo? Mas todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Púlpito forte, igreja forte. Púlpito fraco, igreja fraca. Soou, né? Aquele filme de karatê antigamente. Púlpito forte, igreja forte. Púlpito fraco, igreja fraco. E não é sem motivo que as igrejas reformadas têm um cuidado todo especial a respeito daqueles que são chamados e alegam ter um chamado para o ministério pastoral, para serem ministros do Evangelho. E pense como a igreja presbiteriana do Brasil é bem criteriosa com respeito a estes casos. Desde a escolha e aceitação dos futuros ministros do Evangelho, passando aí pela sua formação acadêmica, teológica, até a ordenação dessas pessoas. Um cidadão que alega ter sido chamado por Deus para o ministério pastoral, ele vai passar, irmãos, por várias provas, melhor dizendo, vários testes. Isso é fato na igreja presbiteriana. Eu tenho uma certeza de que, mesmo assim, numa igreja séria, onde mesmo na igreja séria, melhor dizendo, onde nós vemos vários erros acontecendo, eu fico a pensar como é uma igreja onde não tem esse tipo de critério, esse tipo de exigência. Um pastor sério, numa denominação séria, ele não prega o que quer e como quer. Não prega. Mesmo depois de ordenado, agora mesmo depois de ordenado, é nunca. Um pastor sério, numa denominação séria, não prega o que quer e como quer. Dentro, irmãos, do dia a dia do pastor, expressões como hermenêutica, homilética, interpretação histórico-gramatical e por aí vai, irmãos, são expressões bastante comuns, são as nossas ferramentas de trabalho. Assim como acontece no mundo da psicologia, que tem as suas expressões comuns e as suas ferramentas de trabalho. Assim como acontece no mundo do direito, que tem as suas expressões comuns e as suas ferramentas de trabalho. Assim, irmãos, como acontece no mundo da contabilidade, idem. Assim, irmãos, como acontece no mundo da medicina, de igual forma. Na igreja e no trabalho pastoral não poderia ser diferente, porque nós estamos falando daquela que é a missão mais séria que possa existir. Nós estamos lidando com a palavra do Senhor e com o destino eterno de almas imortais. Se nós somos tão criteriosos ao escolher os nossos médicos, ao escolher as pessoas que vão nos aconselhar dentro de um consultório de psicologia, se nós somos tão criteriosos, irmãos, ao escolher aqueles que irão defender as nossas causas na justiça, nós deveríamos ser igualmente, ou melhor, mais ainda criteriosos a respeito daqueles que nós damos ouvidos e que pregam para nós a palavra do Senhor. Existe um problema na igreja evangélica brasileira. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que tem boa vontade, diga-se de passagem, muita boa vontade, mas que não é preparada e não foi chamado por Deus para ser ministro do Evangelho. Não foi.
tem um carisma assim brutal. Tem uma oratória, irmãos, assim de fazer inveja. Inveja. Mas não tem, irmãos, não tem o preparo e as ferramentas necessárias para pregar a palavra do Senhor. São pessoas que de fato com o seu carisma atraem multidões, mas não têm, irmãos, os meios necessários para alimentar o povo do Senhor de forma adequada. São pessoas, irmãos, que com a sua oratória conseguem convencer multidões, mas de novo não têm as ferramentas necessárias para alimentar o povo de Deus. Boa vontade não basta. Boa vontade não basta. Nós precisamos muito mais do que boa vontade. Quando o púlpito não é bom, quando os ministros do Evangelho não estão devidamente preparados, isso traz muitos prejuízos para o povo do Senhor. E é isso, irmãos, que nós vemos acontecendo na igreja de Tessalônica. Lembremos-nos, inclusive, daquilo que Paulo escreve ao seu filho na fé e jovem pastor Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se vergonhar. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Lembremos-nos também, irmãos, da atitude dos santos de Bereia em contraste com os crentes de Tessalônica. Você sabe o que foi que aconteceu com os crentes de Bereia? É o apóstolo Paulo que estava pregando para eles. Sabe o que eles fizeram? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu tenho uma oração, irmãos, e a minha oração é a seguinte: que Deus levante mais pastores parecidos com Timóteo nos nossos dias, nas nossas igrejas. Pessoas que manejam bem a palavra da verdade, que sejam obreiros aprovados e que não tenham do que se envergonhar. A minha oração, irmãos, é que Deus faça com que a sua igreja hoje seja mais parecida com a igreja de Bereia, que examine se aquilo que os pregadores estão dizendo e ensinando, de fato bate com aquilo que Deus registrou, deixou registrado em sua palavra. Amém, irmãos? Como é que falsas doutrinas são espalhadas na igreja? Até agora, 2 vias: por Espírito, depois por palavra. Agora, em terceiro lugar, irmãos, continuando a nossa análise desse ponto, o que é que nós temos? Nas palavras de Paulo seria: quer por epístola, como se procedesse de nós. E agora a questão é essa: ensino com autoridade apostólica, e você vai gostar de ouvir isso. Ensino com autoridade apostólica. Eu não sei se sou eu que perdi assim o interesse nesse assunto, ou não sei se a temperatura de fato baixou, mas até pouco tempo houve uma explosão de apóstolos em muitas supostas igrejas brasileiras. Vocês acompanharam isso? Houve assim um surgimento de apóstolos, ou de pessoas que alegavam ser apóstolos, em muitas supostas igrejas aí espalhadas em nossa nação. E uma pergunta importante que precisa ser feita é esta: o que é um apóstolo? O que é um apóstolo? Ok, um apóstolo é alguém enviado por Cristo Jesus. Ok, um apóstolo é uma testemunha de Cristo Jesus.
Mas veja, um apóstolo, ele tem uma missão extremamente importante. Jesus delegou a essas pessoas a responsabilidade de escrever o Novo Testamento. Todo mundo aqui entendeu, irmãos? O que é um apóstolo? É alguém que Cristo Jesus deu a missão de escrever o Novo Testamento. Ou, para ser ainda mais preciso, é alguém que Cristo Jesus deu a missão de interpretar o Antigo Testamento à luz da pessoa, obra e ensino de Cristo Jesus. Esse é um apóstolo. E com isso eu quero dizer o seguinte: um apóstolo, ou alguém que age debaixo da autoridade apostólica, é alguém que compilou esta segunda parte da Bíblia, que a igreja também deve crer e obedecer. Vou deixar um pouco mais claro. Um apóstolo, ou alguém que trabalha debaixo da autoridade apostólica, é alguém, irmãos, que ao ser inspirado pelo Espírito Santo, o seu ensino deve ser considerado como palavra de Deus sem reserva. Um apóstolo é alguém que ensina, e a igreja diz, palavra do Senhor, quando este, inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja abraça os ensinamentos dessas pessoas como se fosse palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, qual é o problema de nós termos ainda hoje pessoas que alegam ser apóstolos? Vocês estão entendendo? Porque essa não é uma questão periférica, um simples desvio doutrinário na igreja. Isso aqui é uma questão central. Pois, se ainda houverem apóstolos hoje, nós deveríamos ouvir essas pessoas e colocar aquilo que elas dizem lado a lado da palavra de Deus. Mas esse claramente não é mais o caso. Vocês percebem? É isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Naquela igreja, irmãos, não só houveram pessoas, assim como acontecia em vários lugares, que se diziam ser apóstolas. Começou a aparecer gente que chegou, irmãos, na ousadia de escrever uma carta e dizer que era do apóstolo Paulo. E por que eles fizeram isso? Porque o apóstolo Paulo era um quê, irmãos? E o seu ensino deveria ser aceito pela igreja como palavra do Senhor. Essa, irmãos, é a autoridade apostólica. Esse, irmãos, é o problema que nós temos hoje. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com respeito a esse assunto. E é por isso que eu, inclusive, já até disse para vocês: quando alguém se autodeclara apóstolo, eu nem ouço mais essa pessoa. Ela já começou toda errada. Sabe? Quando alguém se autodeclara apóstolo, irmãos, pode sentar e esperar. Vai vir muita bobagem. Quando alguém se autodeclara apóstolo, boa pessoa virá. Boas coisas não virão. Então nós temos aqui 3 respostas para a nossa pergunta: como falsas doutrinas são espalhadas? Vamos lá. Por Espírito, que são revelações especiais da parte de Deus. Segundo, por palavra, que seriam por meio da mensagem pregada, ensinada. Em último lugar, seria por epístola, como se procedesse de nós, ou seja, algo que alega ser
que alega estar debaixo de autoridade apostólica ou proveniente de algum apóstolo. Essas, irmãos, são as estradas, são as vias por onde são espalhadas falso ensino no meio do rebanho de Cristo Jesus. Agora que eu respondi essa primeira pergunta, eu disse que eu iria me deter um pouco mais nela. Nós precisamos avançar para as próximas duas. E aqui será um pouco mais rápido, se assim Deus nos permitir. Amém? Amém, pastor. E a segunda pergunta que nós temos é a seguinte: o que acontece quando falsas doutrinas são espalhadas? E agora eu peço para que você leia comigo apenas o versículo 2. Vamos lá? Apenas o versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. A igreja. E aqui eu peço que você destaque essa frase: nem vos perturbeis. Vamos lá, você pode destacar isso aí? Nem vos perturbeis. Eu fui ensinado que quando nós encontramos no Novo Testamento uma frase que tem essa estrutura aqui, um negativo antes de um verbo no imperativo, a ideia é a seguinte: pare com isso. Pastor, não entendi. Você pode exemplificar? Claro. A frase é: não chore. A ideia seria: pare de chorar. Isso eu estou falando no Novo Testamento. Na frase não chore, eu tenho um negativo antes de um verbo no imperativo. Agora ficou claro, né? Na frase não entristeçais o Espírito Santo, qual é a ideia? Pare de entristecer o Espírito Santo. Agora olhe para o texto, porque nós também temos aqui uma frase, aquela que você destacou, que obedece essa estrutura. Novamente, um negativo antes de um verbo no imperativo. E a frase é: nem vos perturbeis. Só para a gente esquentar as turbinas, ok? Quando eu digo o seguinte: pare de chorar, o meu interlocutor está ou não chorando? Sim? Quando eu digo pare de entristecer o Espírito Santo, o meu interlocutor está ou não cometendo esta falta? Sim ou não? Agora, quando eu digo pare de se perturbar, o que é que está acontecendo? Como é que está a situação dessa pessoa, deste meu interlocutor? Ele está o quê? Perturbado. Foi isso, irmãos, que aconteceu com a igreja de Tessalônica, em consequência do falso ensino que estava sendo espalhado naquele lugar. Curiosamente, ouça isso. Curiosamente, quando Paulo escreveu o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, cujo tema é o quê? Perseguir. Quando Paulo escreveu capítulo 1, ou primeiro de 2 Tessalonicenses, cujo tema é perseguição, lá ele não deu nenhuma palavra de exortação, sabe? Nenhuma advertência, nem o puxão de orelha. Muito pelo contrário, ele engrandeceu ao Senhor, ele louvou ao Senhor pelo testemunho daqueles irmãos que estavam passando por tribulação, mas mesmo assim a igreja crescia, a igreja se desenvolvia, a igreja frutificava e a igreja estava confiante em Cristo Jesus. Porém, perceba, o mesmo não é verdade quando nós chegamos no capítulo 2. Quando a situação agora não mais é a luta ou o sofrimento em decorrência da perseguição, mas quando a chave virou
E quando a situação se transformou, a forma como a igreja reage diante do falso ensino, irmãos, aí sim, Paulo teve que chamar a casa à ordem e exortar a igreja, principalmente vendo que eles estavam perturbados. Eu vou lhes dizer algo e eu peço que vocês encarecidamente reflitam sobre isso. Provações, dificuldades, o sofrimento, irmãos, é algo bastante difícil para cada um de nós. Vede aquilo que nós passamos e os problemas que nós enfrentamos. Ninguém gosta, né? Você está gostando? Claro que não. Ninguém gosta de aflição, provação, tribulação. Isso, irmãos, é algo muito difícil para todo o povo de Deus. Mas ouça, mais difícil ainda, e com efeitos ainda mais danosos, é o falso ensino no meio do povo do Senhor. Quer uma prova disso? Vamos nos lembrar daquilo que nós estudamos ao meditar no livro de Apocalipse. As chamadas 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas do Apocalipse. 100% das 2 igrejas que sofreram perseguição, irmãos, foram aprovadas por Deus, aprovadas com louvor por Deus, a saber, Esmirna e Filadélfia. Foram louvadas, irmãos, aplaudidas por Deus, pelo seu testemunho, pelo seu desempenho. Mas o que se dirá das igrejas que estavam lutando contra o falso ensino? Ouça, 2 das 3 igrejas que estavam passando por essa situação foram reprovadas pelo Senhor, a saber, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. E uma, assim ficou mais ou menos, sabe? Mais ou menos, que foi o caso da igreja de Éfeso. Se querem ver algo, provação nos fortalece. Provação, irmãos, via de regra, nos fortalece. Mas tenha muito cuidado com o falso ensino, porque via de regra, nos enfraquece. Quando a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida, Paulo os aplaudiu louvando ao Senhor. Agora, quando a situação mudou e agora ele está refletindo sobre o falso ensino, aí não, aí agora ele teve que dar um puxão de orelha. Então, muito cuidado com o falso ensino, tenha muito mais cuidado, dê muito mais atenção àquilo que você ouve e aceita como verdade, como palavra de Deus, do que a atenção e o cuidado que você tem com respeito às dificuldades que você está vivendo. Amém? Agora a pergunta final, aquela que vale $1 milhão. Qual é a pergunta, pastor? Como se manter protegido do falso ensino? Essa, irmãos, é a pergunta mais importante para as nossas vidas hoje. Pastor, eu entendi a situação. Eu entendi, pastor, os perigos. Eu entendi, pastor, as dificuldades. Agora eu quero saber como é que eu me mantenho protegido de tudo isso. E eu peço para que você, com toda a paciência, volte comigo para o texto, ok? E nós vamos ler o texto de novo. Eu disse que a gente ia ler algumas vezes. Por favor, texto de novo. Agora a gente vai ler o versículo 1 e uma parte do 2. Que parte, pastor? Até a palavra facilidade. Ok? Vamos lá? 1 e até a palavra facilidade no versículo 2. Pastor, começa. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. Ouça, desde o Éden, a serpente sempre tentará vender as suas fake news e a sua desinformação. Na minha concepção,
Eva não era para continuar o diálogo com a serpente, mas já que o fez, a sua resposta deveria ser: Deus disse, e eu creio no que Deus disse. Sabe, quando a serpente retruncou, contra-argumentou, dizendo: é certo que não morrereis, essa deveria ser a resposta de Eva. Deus disse, e eu creio no que Deus disse. Nós sabemos que Eva e o primeiro Adão falharam no teste, mas veio o segundo Adão, irmãos, e ele foi igualmente tentado, sabe? E Cristo Jesus foi tentado não no ápice da sua força, posto que a sua tentação ocorreu após ele jejuar 40 noites. O segundo Adão, irmãos, Cristo Jesus, foi tentado não num jardim paradisíaco, idílico. É bonito falar essas palavras, né? Mas ele foi tentado no deserto. E para todas, irmãos, tentações lançadas contra ele, inclusive aquela onde o maligno tentou distorcer aquilo que a palavra de Deus diz, a sua resposta foi única: está escrito, está escrito. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, o texto do Salmo 119, versículo 11, irmãos, é um reflexo dessa resposta que Jesus disse. E lá nós lemos o seguinte: guardo no coração as tuas para não pecar contra ti. Paulo substitui aqui nesse texto a metáfora do coração para a metáfora da mente, mas o resultado é o mesmo. E o apóstolo Paulo diz: não vos demovais da vossa mente. O que é que a gente guarda no coração? O que é que a gente deve guardar no coração? O que é que a gente deve, irmãos, manter em nossa mente? Qual é a resposta que nós damos, que o povo de Deus deve dar diante, irmãos, de tanta fake news, diante de tanta desinformação, diante, irmãos, de tanta distorção da verdade que nós vemos por aí? Qual é a resposta que nós devemos dar? Nós ficamos com Cristo Jesus, nós imitamos a Cristo Jesus, e Ele disse: está escrito. Entendendo isso, irmãos, um dos documentos abraçados pela Igreja Presbiteriana, a saber, o Catecismo de Westminster, em seu primeiro capítulo, nos ensina que todos os livros do Novo e do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, nos foram dados para serem a nossa regra de fé e prática. Em resumo, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E todas as igrejas sérias, creem naquilo que a Bíblia diz. Só creem naquilo que a Bíblia diz. Sabe o que é que protege o povo de Deus contra falsas doutrinas? É quando nós jogamos fora, irmãos, tudo aquilo que é novidade hoje. E infelizmente eu estou vendo na igreja um movimento em busca por novidades, novas doutrinas, sabe? Coisas novas. Nós não precisamos de coisas novas. Nós precisamos da palavra de Deus, que é sempre eterna e permanece igualmente para sempre. Tudo passará, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquilo que nós precisamos é da palavra de Deus. E com isso eu quero desafiar você, e aqui eu concluo essa mensagem. Eu quero desafiar você a valorizar mais as Sagradas Escrituras. Eu, nas últimas mensagens, tenho desafiado a igreja a orarmos mais. E agora, irmãos, a mensagem do Senhor para os nossos corações se volta para este meio de graça, que são as Sagradas Escrituras.
que é aquilo que Deus nos deixou registrado, esse seu conselho eterno, essa sua vontade eterna, que nós chamamos de Bíblia, este livro sagrado. E nós devemos olhar para esse livro, irmãos, não como um livro comum, não como um livro qualquer, mas como de fato ele é palavra do Senhor. A gente poderia colocar isso nos termos mais poéticos possíveis, mas nenhuma outra expressão, nenhuma outra construção poética, irmãos, iria alcançar tanto os nossos corações, iria, irmãos, espelhar tanto aquilo que a Bíblia é, como isso. Palavra de Deus, esta é a palavra do Senhor. Você quer que Deus fale com você? Isso é uma figurinha que tem na internet. Você quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Na figurinha tem uma mão vinda do céu entregando a palavra para o interlocutor. É só abrir a Bíblia, irmãos. Nós precisamos valorizar mais as Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé.